a todos e a todas que nos acompanham em nossas aulas de direito previdenciário, em especial aqueles que acompanham nossas atualizações no que diz respeito à Previdência Social. Em nossa última atualização, nós falamos do tema 286, que trata da complementação do segurado facultativo pós-morte. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a atualização do assunto da vida toda, que em outra oportunidade nós já tratamos desse assunto. O julgamento da revisão da vida toda do INSS, ele vai ter que ser reiniciado em plenário físico. Tudo isso porque o ministro Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, em sessão virtual que aconteceu recentemente, no dia 25/2, ele pediu que fosse analisado em plenário físico e foi acatado por voto de 6-5. Como já falamos em nossa atualização, a revisão da vida toda é um novo cálculo da média mensal que considera todos os salários do trabalhador, inclusive os anteriores ao Plano Real, ou seja, aqueles que ocorreram antes de julho de 94. Pelo último acontecimento, o julgamento terá que ser reiniciado em plenário físico. No caso de o recurso ser reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, será possível que a revisão seja solicitada pelos trabalhadores que já estavam contribuindo para o INSS antes de 94 e que já se encontram aposentados. Essa revisão, ela só se tornou possível após a reforma da Previdência promulgada pela Lei 9.876, de forma que quem já começou a contribuir no ano de 99, o cálculo da aposentadoria deveria ser sobre os 80% dos recolhimentos mais altos, desde o início das contribuições. O que ocorreu é que na época foi ignorado pelo INSS as contribuições a partir de julho de 94, a época do Plano Real, deixando aí de compor as contribuições anteriores ao plano, haja vista terem fixado a regra de transição para quem já era contribuinte. Tais motivos foram alvos de pedidos que foram negados pelo INSS e que através do seu curso foram esbarrar no STF, de forma que todos os segurados que se encontram nessa situação agora esperam que o STF, o Superior Tribunal Federal, seja a favor da revisão, para que haja a inclusão no cálculo da aposentadoria todas as contribuições realizadas, inclusive as que foram feitas antes de 94, o que de alguma forma irá beneficiar os segurados que tiveram as maiores contribuições antes desse período. Sobre o assunto da vida toda, no ano de 2019, foi decidido pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, a validade da revisão da vida toda, beneficiando uma posição mais vantajosa aos segurados, que teriam direito ao cálculo da média aritmética simples dos maiores salários de contribuições, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, e não só a partir do Plano Real. No entanto, essa decisão, ela levou o INSS a entrar com recurso junto ao STF, que aguarda o julgamento em plenário físico. Em decisão do STJ, foi aplicada a tese, certo,
de regra definitiva prevista no artigo 29, para inciso 1 e 2 da Lei 8.203 de 91. E que na apuração do salário de benefício, quanto mais favorável do que a regra, tendo em vista que na apuração do salário de benefício, quanto mais favorável do que a regra de transição, contido no artigo 3º da Lei 9.876 de 99. Esta regra, ela beneficiaria aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei de 99, que foi a Lei 9.876. O que ocorre é que, segundo o entendimento do Ministério da Economia, prevalecendo a tese do STJ, a autorização da revisão da vida toda vai criar um impacto aos cofres públicos de mais de 46 bilhões ao longo dos 10 anos. O que para os segurados que esperam com ansiedade o poder de prevalecer seu direito de revisar a sua aposentadoria, cabe agora aguardar o resultado do julgamento, que será retomado pelo STF, Superior Tribunal Federal, em breve, não se sabe quando, para saber, certo, o que será decidido por essa corte. O que devemos observar é que existe uma tendência, certo, do Superior Tribunal Federal de favorecer apenas e tão somente aqueles que já entraram na justiça pedindo a revisão. Também nós observamos que a vitória dos aposentados é, neste momento, apenas uma vitória parcial, pois, na verdade, já foi aprovado pelo STJ, repito, que agora é só aguardar. Mesmo sendo aprovado pelo STJ, significa dizer que alguns aposentados podem até mesmo dobrar o valor da sua aposentadoria em alguns casos, além de ter o direito ao recebimento de todos os valores atrasados que o INSS deixou de pagar nos últimos 5 anos. A tese de revisão da vida toda, ela baseia-se, tá, no princípio do direito previdenciário, que diz respeito que o aposentado tem o direito ao melhor benefício, posto que, se uma pessoa tem direito a mais de um benefício previdenciário ao mesmo tempo, dentro do INSS, o INSS ele é obrigado a conceder aquele benefício mais vantajoso, ainda que o contribuinte tenha pedido outro. Este é sim um assunto que nunca houve discussão sobre esse direito ao melhor benefício. Portanto, normalmente este direito é garantido, até mesmo de forma automática pelo INSS. Como já falamos, o artigo 3º da Lei 9.878 de 99, ela determina que somente os salários de contribuições a partir de julho de 94, entra no cálculo da aposentadoria e dos demais benefícios previdenciários para aqueles contribuintes que começaram a contribuir em 99. No entanto, a regra geral do artigo 29 da Lei 8.203 de 91, ela estabelece apenas que as aposentadorias e os demais benefícios previdenciários devam ser calculados a partir da média dos 80% dos maiores salários de contribuições, sem excluir as contribuições anteriores a 94. Portanto, com base nesta tese do melhor benefício, em sendo o artigo 29 da Lei 8.213 mais favorável que o artigo 3º da Lei 9.878 de 99, o artigo 29 deve ser aplicado pelo INSS na hora de calcular
a aposentadoria do contribuinte e ali devendo incluir as contribuições anteriores a julho de 94, no momento em que for calcular a aposentadoria daquela pessoa. O STF, ele começou a julgar o tema no ano de 2021, sendo decidido em 2022 por 5 ministros favorável à revisão da vida toda e 5 contra. Posto isto, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu vista, suspendendo o julgamento. E no mês de fevereiro de 2022, o ministro apresentou o voto favorável dele. Certo? Portanto, ao apresentar este voto, ficou o placar de 6-5. No entanto, o ministro Cássio Nunes Marques pleiteou o julgamento em plenário físico, adiando, portanto, mais uma vez, o julgamento deste questionamento. Em sendo aprovado, que é o que se espera, aqueles aposentados ou pensionistas há mais de 10 anos, com salário de contribuições maiores antes de julho de 94, têm o direito de aumentar a aposentadoria e ainda receber valor retroativo referente à diferença dos 5 anos em atraso. Cabe informar que o INSS não vai conceder esse benefício automaticamente. Cabe ao aposentado buscar este direito junto à Justiça Federal através de uma ação para garantir seus direitos. Vamos ficar por aqui, esperamos ter contribuído com todos vocês. Aguardamos todos em uma próxima atualização e qualquer novidade que houver sobre a revisão da vida toda no STF, nós estaremos informando a todos vocês. Forte abraço e até lá.